Os mercados estão muito incertos por conta do que está acontecendo na pandemia. A questão é quais são os 5 setores mais promissores de 2021. Não sabe? A gente vai contar para você qual é a expectativa que não só o Mundo Invest, mas grandes gestoras têm aqui no mercado brasileiro. O ano de 2020 foi um ano muito desafiador porque, de fato, iniciou uma pandemia e a gente não sabia para onde ela ia ou o que ia acontecer. O bacana é que a gente está em um momento agora onde a gente consegue olhar para trás e entender como é que o mercado brasileiro se comportou desde o início da pandemia até esse início de 2021. Então, entendendo nossos números em termos de consumo, a forma que os nossos governantes mexeram com, por exemplo, o auxílio emergencial, entre outras coisas também, é o que faz a gente entender o que vai acontecer no amanhã. O bacana é que o Brasil hoje vive um momento onde tem uma reforma tributária para ser votada, onde também tem uma retomada econômica no segundo semestre de 2021, onde a gente entende que o nosso mercado vai estar um pouco mais aquecido. E por fim a gente vê aí uma vontade muito grande do investidor internacional de investir em mercados emergentes, como o Brasil. E isso tudo é muito positivo para a gente. Agora, com todo esse mar de oportunidades que a gente tem aí pela frente, quais são de fato os setores que melhor vão deslanchar, que melhor vão desempenhar como um todo? Quais são onde realmente não só a nossa economia, mas o investidor internacional vai olhar e falar, olha, ali é um local onde o Brasil vai andar mais para frente. Vamos ao primeiro setor, que é um dos setores que são o carro-chefe do mercado brasileiro, que é o setor financeiro. Durante o ano de 2020, o setor financeiro esteve bem descontado em relação a outros setores do mercado brasileiro, muito por conta do risco de inadimplência que os bancos teriam por conta do coronavírus. De fato, 2020 não foi um ano fácil para ninguém, mas com a vacinação, a economia começou a dar sinais de recuperação. Lugares como Estados Unidos, Europa e Brasil já estão com um fôlego cada vez maior para investimentos. Devido às boas expectativas do setor até o fim do ano, ele é um dos setores favoritos para a maior parte das casas de análises, tanto de bancos de investimento quanto as independentes. A situação dos bancos já estão mais confortáveis, principalmente por uma estratégia de retenção de caixa que aconteceu no ano passado. Por isso que eles diminuíram a distribuição de dividendo que aconteceu em 2020. Hoje, com dinheiro em caixa e a economia sendo retomada, será muito mais fácil apresentar bons resultados financeiros. Além do ponto de vista da melhora da crise do coronavírus, há também no horizonte a elevação da taxa Selic, onde, como já falei para vocês, deve encerrar 2021 entre 4,5% e 5% ao ano. A partir dela, os bancos precificam o custo do dinheiro, tanto os que emprestam, que seriam empréstimos bancários, quanto os que pegam dinheiro emprestado, que seriam os títulos de dívida. Uma das principais fontes de receita do banco é justamente o spread bancário, a diferença da taxa que cobra e a que oferece. Ou seja, com a taxa Selic mais alta, maior será o custo do empréstimo e mais tende a ser o lucro dos bancos, o que reflete nos seus acionistas, por exemplo, com a distribuição de dividendo ou a valorização dele no mercado. Até porque, como todos já saibam, historicamente, os bancos eles sempre fizeram mais dinheiro quando a taxa de juros estava mais alta. Então, justamente esse ajuste de taxa Selic vai favorecer muito bem o setor que não performou muito bem em 2020. O segundo setor é o varejo. O varejo é um setor que teve que se reinventar por conta da pandemia, já que muitas lojas físicas ficaram fechadas e aí tiveram que migrar suas vendas para o online. E é muito bacana entender como é que cada um se comportou em 2020 e qual que é o potencial delas agora para 2021. E aí que vem, houve uma demanda represada desde 2020 até hoje, onde a gente entende que o brasileiro segurou muito dinheiro, deixou muita liquidez por conta da pandemia. Como a gente está ainda vivendo um momento muito incerto, as pessoas não estão consumindo ou realmente dividindo em 24, 36 vezes as compras. Elas estão mais receosas pelo dia de amanhã. E isso tudo hoje é precificado nos papéis de varejo. Em outras palavras, as ações que pertencem ao setor de varejo ainda estão descontadas, porque existe muita incerteza no nosso mercado, justamente por conta do que está acontecendo na pandemia como um todo. Mas agora, com a retomada econômica, a gente já sabe que o brasileiro vai retomar a confiança para poder aumentar o seu consumo como um todo.
Outro fator muito importante para o varejo foi a digitalização, a questão dos e-commerces. Isso fez com que as grandes empresas realmente digitalizassem todo o processo e melhoraram a experiência do comprador, fazendo com que, de fato, no futuro, as vendas possam sim aumentar. Por conta desses dois aspectos, o varejo sim é uma das favoritas para o ano 2021 como maior potencial de crescimento. Setor de petróleo. O setor petrolífero também sofreu na pandemia. Com a interrupção repentina na movimentação mundial em meados de 2020, houve uma queda na demanda pela commodity. No seu pior momento, a redução do consumo chegou a incríveis 20%, segundo o estudo do governo federal. Porém, com a perspectiva de recuperação pós-pandemia no Brasil e no mundo, o estoque de petróleo começou a ser mais utilizado, como podemos ver na projeção. No ano passado, também houve conflitos entre a Arábia Saudita e Rússia quanto às medidas de produção de petróleo. Porém, a OPEP, que é a Organização de Países Exportadores de Petróleo, conseguiu um acordo de redução da produção, o que fez com que os estoques se normalizassem. O petróleo tem seu preço balanceado pelas mais famosas regras da economia, a lei de oferta e demanda. Quanto maior a demanda, maior tem de ser o preço. Caso contrário, com uma demanda menor, o preço é forçado para baixo. No Brasil, temos mais uma variável em cima do petróleo bruto, que é o dólar. Ou seja, além das oscilações da oferta e demanda, guerras e crises, o câmbio também tem um importante papel. Como a economia é globalizada, quase tudo é contabilizado em dólares, especialmente as commodities, que são mundialmente comercializadas. Assim, com o aumento do dólar, o petróleo também será mais caro. Por mais que para o brasileiro seja algo que é ruim, pois a gente vai pagar mais caro no litro da gasolina no caso, para o estrangeiro vai ficar mais barato, pois com menos dólares ele vai continuar comprando o mesmo barril de petróleo. E isso vai ajudar muito as exportações aqui do nosso mercado nacional para o mercado internacional. Ou seja, continua sendo um dos melhores setores para você investir. Porque de fato a gente vai continuar exportando bastante e vai continuar gerando bons ganhos para você que é acionista dessas empresas que pertencem ao setor de petróleo. Metalurgia e siderurgia. Quanto ao setor de metalurgia e siderurgia, podemos falar que também há boas expectativas, principalmente pelo fato do aumento nos seus preços das commodities no aço e no minério de ferro. Aliás, o aumento dos preços do petróleo, do aço e do ferro foram um dos responsáveis pelo saldo positivo na balança comercial do primeiro trimestre de 2021 do Brasil. Assim como o petróleo, o minério de ferro tem também o seu preço definido pela oferta e demanda e pelo câmbio. Mas o principal ponto a ter atenção nesse setor é em relação à demanda da China. A China importa mais de 70% do minério de ferro transoceânico, com a expectativa de crescer 8,5% em 2021. Agora, com um foco mais nacional, o setor pode ter impacto quanto à produção do setor automotivo e da construção civil, dois dos setores que mais consomem aço. De um lado, o setor automobilístico vem enfrentando diversos desafios, mas já apresenta uma normalização na sua produtividade. Já a construção civil, a área que não foi tão prejudicada pela crise do corona, tem um desafio no futuro: o aumento da taxa Selic. Com esse aumento, existe a tendência do mercado desacelerar levemente por questões de taxa de financiamento. Apenas para vocês entenderem um contexto da construção civil em relação à taxa de juros, quando a taxa de juros aumenta, os juros que é cobrado pelos financiamentos e empréstimos também fica maior. Então, se aumenta a taxa de juros, obviamente também as pessoas vão fazer menos aquisições, porque vai estar mais caro, então às vezes não vai fazer sentido para a pessoa comprar um imóvel. Então esse tipo de aumento de fato acaba impactando o setor de construção civil. Agora vamos para o quinto e último setor mais promissor para esse ano, é o setor de moedas digitais. O universo das criptomoedas está cada vez mais acessível. Esse tipo de investimento está ficando mais conhecido e há quem diga que o futuro pode ser uma forma de pagamento sem fronteiras entre os países. Ou seja, você não dependerá da correlação de real para dólar ou de real para euro. Um dos exemplos é o Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo e é o diretor executivo da Tesla, aquela empresa automotiva de carros elétricos, que anunciou que será possível comprar seus veículos por meio de Bitcoin. Outros estabelecimentos na Europa, como as cafeterias e lanchonetes, já aceitam outras moedas digitais também.
No Brasil, a criptomoeda ainda não é uma realidade dentro dos limites da lei. Houveram até algumas marcas que tentaram se reinventar para poder usar esse tipo como método de pagamento. Um exemplo foi a Reserva, mas isso não durou por muito tempo. Para investir em criptomoedas, o brasileiro agora tem 3 possibilidades. A primeira possibilidade para investir em criptomoeda é abrir a conta em uma corretora de criptoativos internacional. Existem várias exchanges aí, só que você tem que tomar muito cuidado, porque muitas delas aconteceram de ser fraudulentas, elas abriram e depois de algumas semanas, depois de ter captado o recurso, simplesmente desapareceram. A segunda possibilidade é investir por meio de um fundo de investimento que investe em criptoativos. Esse meio ele é muito bacana para você que quer ter um pouco mais de segurança. Obviamente, a gente sempre sugere que você escolha grandes casas, grandes corretoras, onde realmente elas fazem ali um processo de diligência na escolha desses fundos para que de fato não tenha nenhum tipo de fraude e que de fato você esteja investindo nesse criptoativo. E o terceiro e último formato de você investir em criptoativos é por meio de ETF, que significa Exchange Trade Fund, onde nada mais é do que você comprar um índice de uma forma muito mais barata, porque a taxa de administração ela é bem pequena. Recentemente foi lançado na B3 o Hash 11. Ele é o primeiro ETF de criptomoedas que replica exatamente o ETF que é negociado na Bolsa Americana e que agora dá acesso aos brasileiros terem exposição a esse tipo de investimento. Antes da abertura da IPO, houve uma grande demanda de 600 milhões de reais, mostrando que de fato os brasileiros querem ter exposição agora a criptomoedas. E isso é muito importante para você entender que é sim uma realidade hoje para a diversificação de carteira ter exposição a criptoativos. Já pensou se tivesse comprado bitcoins quando foram lançadas? Aqui você consegue ver que se você tivesse investido 13,25 dólares, hoje você teria 51 mil dólares aproximadamente. Não podemos desconsiderar que é possível estarmos sim vivendo uma bolha de criptomoedas, já que o preço nunca esteve tão alto. Mas a diversificação é o principal ponto para considerarmos na carteira do investidor. O grande desafio desse setor é entender o comportamento do preço da criptomoeda. Por quê? Já que tem uma alta volatilidade, como é que as empresas vão implementar como método de pagamento um Bitcoin ou qualquer outro criptoativo? E é justamente esse desafio que deve ter uma resposta nos próximos meses. Por isso, para o investidor, hoje as criptomoedas acabam sendo um tipo de ativo que está se tornando indispensável para complementar a sua carteira de investimentos. Sendo que é um tipo de ativo também muito importante porque ela ajuda você a se descorrelacionar da carteira como um todo. É só você ver como é que ela se comportou durante a pandemia. Agora que você já sabe quais são os 5 setores mais promissores para 2021, você deve estar se perguntando, ok, qual que ação eu vou comprar dentro desse setor? Eu preparei um conteúdo muito bacana para você aprender a escolher qual ação comprar dentro desse setor. Vai ter um link aqui para você clicar e acessar esse conteúdo, é muito simples e prático. E eu sou o Vitor do Mundo Invest e até o próximo vídeo.